Acho que agora já deu uma paradinha. Acho que já entrou bastante gente. Temos 45 pessoas aqui. Acho que a gente já pode ir iniciando, né? Bom, eu queria desejar uma boa, bem-vindos, né? Todos vocês aqui no Talk Bean de hoje. Meu nome é Lauren Sala, né? Sou arquiteta de formação. Eu represento aqui. Peraí, deixa eu aceitar aqui mais gente aqui que está entrando. Acho que agora foi. Então, meu nome é Laura Sal, né? Sou arquiteta de formação, represento o estado de Santa Catarina, aqui na Câmara Temática Bincosud, e atualmente estou como coordenadora dessa Câmara, juntamente com a Lohane. Eu atuo aqui no estado também como coordenadora de modelagem da informação, na Secretaria de Infraestrutura aqui de Santa Catarina. E a título assim, de contextualização, para que todos conheçam, né? Oh, peraí, mais gente entrando. Para que todos conheçam, então, a Câmara Temática Bincosud, ela nasceu em 2019, né, com o objetivo de fortalecer os estados inseridos nesse grupo, que atualmente são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, né? E a ideia seria trocar experiências, né? Afinal, todos nós estamos aí nessa mesma jornada, né, de implementação. E trocar essas experiências e peraí, gente. Deixa eu aceitar mais pessoas aqui. Trocar essas experiências e também discutirmos temáticas em comum da esfera pública, né? Dentre as ações que nós estabelecemos, o Talk Bean veio justamente para ser esse fórum onde nós podemos abordar assuntos pertinentes. Deixa eu aceitar com o pessoal. Então, onde a gente pode abordar esses assuntos pertinentes, né, a comum a todos nós. E hoje, né, nós abrimos essa discussão para além dos membros da Câmara Temática, para que mais pessoas envolvidas no setor público, né, de cada estado, possam contribuir e aprender conosco, né, durante essas palestras. 15 dias atrás, nós tivemos nosso primeiro evento, né, aberto, que foi abordado o plano de execução BIM, e no Talk BIM de hoje, a nossa pauta vai ser editais, TRs e fiscalização de modelos em BIM. Para abordar esse assunto hoje, né, nós trouxemos duas pessoas com grande experiência nessa área, né? Eu vou começar aqui apresentando o Hamilton Bonato, né? Procurador do Estado do Paraná, procurador-chefe da Coordenadoria do Consultivo da Procuradoria-Geral do Paraná, mestre em Planejamento e Governança, especialista em obras públicas pela Universidade Federal do Paraná, diretor Direito Constitucional, Advocacia Pública e Ética e Educação. Também é graduado em Engenharia Civil, Direito, licenciatura em Ciências Primeiro Grau e licenciatura plena em Matemática. Autor dos livros Licitações e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, pela editora Fórum, em 2012. Critérios Éticos para a Construção de Edifícios Públicos Sustentáveis, da editora Negócios Públicos, 2016. Governança e Gestão de Obras Públicas do Planejamento após Ocupação, pela editora Fórum. E BIM para Obras Públicas. Além disso, também é autor das coletâneas de 11 cadernos orientadores para a contratação de obras e serviços de engenharia e edificações, né? Um caderno para aquisição de bens e um caderno para prestação de serviços gerais. Ele também foi professor convidado, né, para a disciplina de obras e serviços de engenharia das seguintes instituições, que seria Unibrasil, em Curitiba, né, no Paraná, Centro Educacional Renato Saraiva, no Recife, Pernambuco, da Faculdade Baiana de Direito, em Salvador, e professor, instrutor da Escola de Gestão do Estado do Paraná. Também trouxemos aqui a Kézia Alves da Silva, graduada em Engenharia Civil e MBA em plataforma BIM, 23 anos aí de experiência em projetos, obras e orçamentos, planejamento e implementação de sistemas de gestão, consultora para implementação BIM em órgãos públicos,
sócia proprietária da Alves Espíndola Engenharia, idealizadora da plataforma Conexão BIM, voluntária do Observatório Social do Brasil e organizadora do BIM CREA-SC 2019, 2020 e agora 2021, né? E produtora do curso BIM para você. Então, gostaria de dar boas-vindas. Eu acho que vamos iniciar aí pela Késia. Palavra toda sua, Késia, quando você quiser. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Para mim é um privilégio estar aqui entre tantas pessoas aí importantes e principalmente dividir a fala com o professor Hamilton Bonato, né, que é uma pessoa assim, que eu já conheço já há bastante tempo, de ouvir e de ler o que ele escreve, né? Então realmente a gente percebe, assim, quando a gente está dividindo o palco com alguém como ele, que alguma coisa a gente está fazendo certo, né? Então, eu fico muito lisonjeada e muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Bom, eu tenho uma especialização em BIM, mas eu costumo dizer que eu sou entusiasta do BIM, porque o BIM é algo tão amplo, tão extenso, que eu acho que a gente tem que percorrer muito ainda, comer bastante arroz com feijão, para dizer assim que a gente conhece tudo sobre isso, né, sobre esse tema. Mas eu vou tentar aqui nesse tempinho que a gente tem, aproximadamente 20 minutos, falar um pouquinho desse tema que é sobre editais, fiscalização, TR e modelos BIM. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu preparei para dividir com vocês. Aqui o meu currículo, a Lauren já me apresentou muito bem, agradeço, né? Eu tenho, além dessa experiência que eu tenho, que a Lauren citou, acho que vale ressaltar que a maior parte da experiência que eu tive durante toda a minha vida foi no setor privado. Porém, acho que foi no ano de 2016, né? Eu trabalhei fazendo alguns trabalhos bastante importantes para a Petrobras, Vale do Rio Doce, mas eu estava do lado da prestação de serviço, não dentro do órgão, né? E foi em 2016 que eu, enfim, trabalhei num contrato dentro de uma prefeitura, da Prefeitura de Florianópolis, onde eu tive a experiência de vivenciar o ambiente público, né? Como é que funciona o ambiente público, e foi extremamente enriquecedor esse projeto, esse processo, né, de 2 anos. Lá eu desenvolvi vários projetos, trabalhei com fiscalização de projetos e pude entender como que funciona minimamente um ambiente público. Então, acho que foi bastante importante. E aí eu vou começar falando para vocês o que eu acho, né, que hoje impacta muito na adoção do BIM para os órgãos públicos, né? Primeiro é preciso você conhecer para você poder contratar. Parece algo básico, né, algo trivial, mas a gente começa a perceber que na maioria dos órgãos públicos se contrata BIM achando que está se contratando, se comprando algo físico, né, um software, uma máquina, algo que vai vir pronto, né? Então, os órgãos públicos inicialmente precisam capacitar os seus funcionários, os principais gestores, supervisores e tudo mais, precisam entender de fato o que é o significado, né, o que é desenvolver um projeto em BIM, o que é gerenciar uma obra, o que é fiscalizar uma obra utilizando o BIM. E a gente bate bastante nessa tecla nas aulas, né, dizendo que BIM é a junção de tecnologia, processos, pessoas, até tem alguns autores que falam que é tecnologia, processos, pessoas e políticas, né, e a junção de todos esses fatores é que nos possibilitam fazer uma boa gestão da modelagem da informação. Eu não trouxe nem a descrição do que é BIM, porque eu já vi que em outros eventos vocês já tiveram um detalhamento bem didático, né, do que significa BIM, o que significa cada um desses, o que significa o acrônimo, né, mas só para a gente reforçar, BIM é a modelagem da informação da construção. Muitos órgãos públicos e funcionários sequer sabem que o Brasil lançou uma estratégia, né, que se chama Estratégia BIM-BR. Essa estratégia, ela é de suma importância para nós, porém, ela é algo que está a nível nacional e precisa ser pensado uma estratégia a nível estadual
e até mesmo nível municipal, porque a gente tem realidades diferentes em cada um dos nossos órgãos, né? A gente viu aí que o Estado de Santa Catarina publicou já a estratégia BIM específica para o Estado de Santa Catarina e várias outras ações. Paraná também tem os seus cadernos, Rio Grande do Sul e vários outros estados que fazem parte do COSUD já estão com as suas estratégias desenhadas e começando a se articular. Então, isso já é um passo muito importante para que a gente comece a aumentar o nível de maturidade dentro dos órgãos, né? É importante, quando um órgão público deseja implementar BIM, olhar para outros órgãos de referência que já estão adotando, que já estão utilizando, para buscar, né, buscar esses exemplos. A gente tem aí exemplos importantes, aí, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal, nós temos vários cases do Exército, temos as obras do metrô, os projetos e licitações do metrô. Então, é muito importante se fazer essa análise de outros órgãos para que a gente não invente a roda, né, e comece compartilhando as experiências já bem-sucedidas de outras instituições. Companhias de saneamento, várias já estão adotando o BIM, principalmente em função do marco regulatório do saneamento, que saiu no ano passado, né, isso acelerou bastante a adoção do BIM por essas companhias. Destaco aqui, por exemplo, a Sanepar, a Sabesp e a EGEA, que é uma empresa privada, mas tem atendido vários órgãos Brasil afora. Então, a gente está vendo esse movimento bem interessante, bem importante do setor de saneamento. Também é preciso que os funcionários dos órgãos públicos conheçam as principais normas BIM. E não somente as normas BIM, né, mas também existem várias outras normas que são acessórias a essas normas, né. Os cadernos, especificações BIM, que, como eu falei anteriormente, a gente tem vários estados que já publicaram as suas, com destaque do Paraná, que é um excelente caderno, o de Santa Catarina, que foi o pioneiro aí no Brasil, foi um dos primeiros cadernos foi o primeiro caderno a ser publicado para contratação de obras públicas. Temos também o caderno da Prefeitura de São Paulo, a SEAB, publicou um excelente material que eu também sugiro a leitura para quem não conhece. Então, é muito importante a gente ter conhecimento desse material que já está disponível para nós. Além dos cadernos da CEBIC, da BDI, né, que esses já são mais antigos, mas tão importantes, continuam sendo extremamente importantes, porque tudo que está lá ainda é muito atual, ainda é muito importante para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Diversas obras de aeroportos, hospitais, as obras da ANEAC, principalmente, né, estão saindo vários editais para contratação de projetos em BIM, em função do decreto 10.306, e diversos decretos federais que eu não trouxe eles aqui para citar, mas vocês sabem que o mais importante foi o publicado no ano passado, o 10.306, que ele começa trazendo datas, né, ele começa a colocar um pouco de velocidade na implementação do BIM dentro dos órgãos públicos, começando pelos projetos pilotos do governo federal. E, para mim, uma das mais importantes, que com certeza o professor Hamilton vai falar para vocês um pouquinho da nova lei de licitações, que é a 14.133, que cita a BIM como preferencial para adoção, quando possível, adotar BIM nos projetos para obras públicas. Então, é muito importante ter minimamente esse conhecimento antes de fazer qualquer tipo de contratação, seja ela de projeto, seja ela de consultoria, os funcionários públicos precisam conhecer. Bom, os órgãos públicos também precisam, além do BIM, né, a gente percebe que muitas vezes o foco é somente na tecnologia, nos softwares, em como que eu posso fazer algo inovador, mas se esquece de coisas básicas, né? Por exemplo, quais são as demandas do meu órgão, né? O que eu preciso administrar? Qual é a quantidade por exemplo, qual é a quantidade de escolas, qual é a quantidade de hospitais que eu preciso administrar, que eu preciso gerir? Infelizmente, a gente sabe que na gestão pública, esse dado, ele não é feito, esse levantamento não é feito, ou esse dado, ele não está disponível, assim, facilmente,
e a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande em fazer gestão porque não tem dados, né? É preciso também saber qual é a disponibilidade de mão de obra que eu tenho para fiscalizar. Não vai ser possível você implementar BIM dentro de um órgão público, tendo um, dois funcionários, né, que muitas vezes vão ter que fazer todo o trabalho de implementação, todo o trabalho de fiscalização, e isso a gente sabe que é extremamente comum. A gente percebe, eu visitei já várias prefeituras que muitas vezes o fiscal de obra nem sequer técnico era, nem engenheiro, nem arquiteto. Então, isso inviabiliza qualquer processo de implementação. Para além do BIM, né, a gente começa a ver que tem que ter um olhar para a infraestrutura dos recursos humanos, principalmente. O item 3 aqui, a infraestrutura em todos os aspectos. Por exemplo, infraestrutura computacional. Eu visitei uma vez uma prefeitura que compraram licenças de softwares, por exemplo, e quando foram instalar essas licenças, bom, não tinha o computador dos técnicos, não rodava o software. Aí tiveram que fazer uma licitação para comprar os computadores, e quando a licitação, enfim, saiu, a licença tinha expirado. Então, isso é um péssimo exemplo da utilização do dinheiro público e muito ruim, né, para a gestão pública, e acaba frustrando todos os funcionários, toda a comunidade, enfim, que está vendo seu dinheiro ali mal utilizado. Outra coisa importante, né, o item 4, né, as características das construções do seu órgão público, do seu município ou do seu estado. Qual é a característica principal desses órgãos? Muitos gestores não conhecem isso, né? Pasmem, né? Mas é uma realidade. Por exemplo, quando a gente olha para os projetos padrão do governo federal que vem para os municípios, esses projetos eles precisam ser adequados, e nessa adequação existe um custo, muitas vezes, atribuído a essa adequação, principalmente para se personalizar a questão dos materiais que estão mais disponíveis na região, a questão da temperatura, né, toda a questão climática. Tudo isso, se não for olhado, pensado, o BIM ele fica apenas à margem, ele fica como um acessório. Precisa ser visto, analisado, levar isso em consideração para se fazer uma boa gestão e implementar de fato dentro dos órgãos. Além disso, um item 5 ali eu considero extremamente importante e relevante, o órgão público conhecer quais são os principais vícios das empresas que costumam prestar serviço para esses órgãos públicos e tentar coibir o vício do aditivo, né? Isso é uma prática bastante comum que a gente percebe. Ele é um artifício legal, né, dentro da lei de licitação, só que muitas empresas, elas abusam dessa possibilidade de aditar obras, e aí a gente vê que elas entregam produtos de baixa qualidade justamente porque é para o setor público. A gente conhece várias empresas que fornecem para a iniciativa privada e fornecem para o setor público, e oferecem produtos totalmente diferentes, só porque é para o setor público. Isso é uma prática que a gente tem que tentar identificar e coibir para que a gente tenha obras de melhor qualidade. Além disso, conhecer as ferramentas para que a gente possa fazer essa diminuição da prática do aditivo desenfreado. Talvez o BIM pode nos ajudar, e deve com certeza nos ajudar, no momento que a gente faz a gestão do planejamento, a gestão do orçamento, a gente consegue ter uma melhoria, mas inicialmente a gente precisa identificar o que está acontecendo de mais nocivo, de mais danoso nos nossos órgãos públicos, né? Eu trago aqui uma das imagens de uma obra que, inclusive, foi um projeto meu, um projeto que a gente levou para o Observatório Social, um projeto de uma creche que estava há 4 anos abandonada. Ia adiantar se essa creche fosse feita toda modelada, contratada em BIM, se a gestão da execução dessa obra fosse deixada de lado, né, em segundo plano, por exemplo, como nesse caso aqui, segundo as pessoas que nós entrevistamos, essa obra chegou nessa situação porque teve muitos aditivos até que estourou o contrato
que eles tinham com o governo federal, a prefeitura não tinha mais recursos, e não foram identificadas as falhas que eu citei no slide anterior. A gente percebe que, principalmente nas obras do FNDE, em especial, eu participei do projeto da Transparência Brasil e a gente identificou mais, eu não tenho exatamente, precisamente o número, mas foram milhares de obras que estavam inacabadas e várias obras estavam paralisadas sem receber o recurso final, porque o terreno não estava no nome do órgão público. Então, isso é uma coisa muito básica, né, que se começa errado, vai errado até o final. Nós falávamos isso anteriormente, antes de começar a apresentação com o professor Bonato, e é por isso que a gente está aqui discutindo para tentar começar corretamente. Ah, mas eu vou contratar em BIM. O BIM, ele é o meio, né? Ele não é o produto final. O produto final é um bom projeto de engenharia e arquitetura, com uma boa fiscalização, uma boa execução, em que o BIM vai nos proporcionar, vai nos evidenciar os principais erros, as principais falhas, para que a gente possa corrigi-las. Né? Só que a gente precisa se apropriar desse conceito para aí sim fazer boas contratações. Além disso, a gente tem, né, como eu falei, a precariedade em muitos municípios dos recursos de informática, né? Como eu vou fazer uma contratação de um edital de projeto em BIM se eu não vou nem ter como receber isso, não vou ter como armazenar? Como que a gente pode vencer essas dificuldades, né? Como é que a gente pode vencer essa fase, essa expectativa que a gente tem da obra pública, e a gente acaba vendo essa realidade aqui, né? Uma obra que, se não me engano, ficou paralisada, levou quase 30 anos para ser executada. Acho que uma das obras públicas com mais tempo de execução, né? Entra governo, sai governo, e a obra não foi executada, né? Então, a gente precisa saber especificar, precisa primeiro conhecer o que é BIM, conhecer os dados do órgão, conhecer os dados que eu estou fazendo gestão, para aí sim começar a especificar e contratar bem. E aí, eu trago aqui nesse slide um conceito muito importante, que muitas vezes a gente vê nos editais. Eu vou contratar projeto em BIM, 4D, 5D, 6D, 7D. A gente tem visto isso frequentemente, e nesse slide eu trago uma sugestão, que ao invés de se contratar a dimensão do BIM que você acha que é adequada para o seu uso, né, o uso que o órgão deseja adotar, que se contrate o uso de BIM. Qual é esse uso? Por exemplo, né, eu vou contratar a modelagem tridimensional das instalações com a compatibilização delas. Eu vou contratar o planejamento das fases. Qual é a diferença disso, né? Porque muitas pessoas entendem que as fases do BIM, o 3D, o 4D, o 5D, é algo que vai acontecendo na sequência, e na verdade não é. Os usos do BIM, quando você descreve que você vai ter a estimativa de custo, essa estimativa de custo é um uso que tem que iniciar na fase da concepção do projeto. O orçamentista já tem que estar participando do momento da concepção do projeto com a equipe de projeto. Cito aqui um exemplo, né, de um edital, de um projeto que eu participei, que a gente deixou para especificar a espessura de parede quando já estava lá adiante, numa determinada fase, onde já estava a modelagem toda pronta, e se alterou o tipo de parede para encaixar melhor dentro de um código do SINAP, que era o código que ficava mais adequado para a gente. Mas foi um momento errado, equivocado, né? Então, com esses erros, a gente vai aprendendo que o orçamentista ele tem que estar no momento adequado dentro do ciclo de vida de um projeto. Então, a dica aqui da especificação da contratação, né? Você tem que saber quais são os usos possíveis. Muito importante que o órgão público que não tem nenhuma vivência, nenhuma experiência com BIM, que ele comece devagar. A gente vê muitos órgãos que falam, não, eu quero já fazer gestão da manutenção, eu quero já fazer a realidade aumentada na obra, eu já quero avançar, e sequer os funcionários têm a noção do conceito de BIM. Então, a gente precisa começar de uma forma cautelosa, começar com um
o nível de maturidade adequado para cada órgão, para cada situação. Também é importante que dentro desse planejamento de especificação de projetos, a gente saiba que um projeto eu vou contratar a modelagem e a detecção de conflitos. No outro projeto, que eu já aprendi, já tenho lições aprendidas, eu posso avançar um pouquinho mais, né? E assim a gente vai tendo sempre licitações mais elaboradas, digamos assim, com mais qualidade de execução e até mesmo uma facilidade para fiscalização. Aí vocês podem me perguntar, não, mas então quer dizer que eu posso fazer a modelagem de uma edificação usando softwares BIM e extrair quantitativos para elaborar o orçamento da forma convencional? Você pode, com certeza. Se você não tem maturidade, a tua equipe não tem maturidade suficiente, maturidade em BIM, né, que a gente fala, suficiente para poder auditar um orçamento que vai ser desenvolvido utilizando as ferramentas BIM, você pode fazer isso. Acho que isso são decisões que provavelmente um consultor pode ajudar a você a decidir. E agora a pergunta-chave, né? Como contratar esse serviço? A gente está fazendo um apanhado geral, né? Mas acho que é importante a gente varrer essas 4 pontas, né? Conhecer, especificar, contratar. O que eu posso exigir numa licitação? Né? A gente sabe que, principalmente nas licitações, a gente tem que contratar aquilo que a gente quer receber. Se a gente está falando de um projeto em BIM, a gente está falando de algo que a gente vai receber para poder fazer gestão. Principalmente quando a gente está falando de projeto, a gente sabe que o BIM, ele tem a capacidade de uma colaboração e de uma comunicação muito melhor. Então, eu posso, dentro de uma contratação, dizer quais são os profissionais que eu quero que faça parte desse time. Mas o que eu posso exigir? Eu posso exigir, por exemplo, que esse profissional me apresente uma CAT em BIM, uma ART em BIM. Eu vou até deixar essa questão aí para depois o professor Hamilton dar a opinião dele, né? Eu vou dar a minha, tá? A gente conversou já com o Confea e nós sabemos que o Confea, ele tem uma tabela de código geral de atribuições para profissionais, para serviços em geral, e ele já tem uma codificação para serviços em BIM. O que ocorre? Existe um movimento que agora está sendo compatibilizado a todas as tabelas de todos os CREs de forma nacional, e apenas alguns CREs conseguiram já fazer isso. Ao passo que a gente conseguir fazer essa compatibilização, a gente vai começar a conseguir colocar o código de BIM na RT. Como que é feito hoje? Você coloca uma observação. Isso vale? Olha, é o que está sendo feito, né? Então, se eu fosse montar um edital de licitação, eu como consultor, eu não indico colocar essa exigência na licitação, porque é algo que ainda está sendo construído, certo? Então, essa é a principal dica. E como eu posso fiscalizar esses serviços, né? Bom, a gente vai fiscalizar, por exemplo, o projeto, né? O que eu vou exigir na entrega? Eu vou exigir um modelo autoral, eu vou exigir um modelo de coordenação, eu vou exigir um modelo federado, um modelo de fabricação, um modelo de produção ou um modelo de as-built. Eu posso pedir tudo isso. Normalmente não se pede, não é comum se pedir um modelo de coordenação, que é o modelo onde o gerente de projeto, ele simplifica o modelo de autoria para poder compatibilizar isso num ambiente comum de dados. Mas todos os outros modelos, você como contratante pode pedir, só tem que constar corretamente no edital, e se a empresa que for contratada acordar, é uma exigência que você pode e deve fazer. Então, aonde que eu vou armazenar esses modelos? Bom, se o órgão público não tem um ambiente comum de dados, isso pode ser, a gente tem orientado os órgãos públicos a resolver isso de uma forma uma forma mais fácil, que é colocar a contratação do ambiente comum de dados por parte da empresa projetista. É o ideal?
Não, né? O ideal é que o órgão público já tenha, mas se ele não tiver, essa é a maneira que você consegue fazer. E aí você exige que a empresa contratada para fazer o projeto lhe dê acesso a esse ambiente comum de dados e você vai verificando o avanço desse modelo durante as reuniões de coordenação, de planejamento. O que isso elimina, tá, gente? Isso elimina muitas empresas que estão fazendo algo que não é muito interessante. Muitas empresas, elas pegam o edital, entram no edital em BIM, de projeto em BIM, e aí elas não trabalham, não conhecem, aí elas fazem o projeto ainda do método convencional delas, utilizando o CAD, sem coordenação, sem compatibilização, sem nada, e aí, quando ela termina o projeto, ela contrata uma outra empresa para fazer a modelagem desse projeto. Isso é muito ruim por vários fatores que eu não vou nem entrar no mérito, né? Mas isso é muito ruim. E quando você pede que a empresa contratada te dê acesso a um ambiente comum de dados e você vai vendo o avanço desse modelo durante o avanço do projeto, você elimina essa artimanha que algumas empresas têm feito. Outra dúvida, né? Quais os programas que o órgão público precisa ter para poder fiscalizar projeto? Fiscalizar projeto e até mesmo fiscalizar obras, né? Dependendo do porte do órgão público, ele precisa muitas vezes ter um visualizador que é gratuito. E isso é muito importante que os órgãos públicos saibam, né? Muitos compram várias e várias licenças, sequer eles têm um projetista dentro do órgão público, que não vai modelar. O que ele vai de verdade fazer é especificar. E o que o órgão público precisa ter um bom caderno de especificação, ele precisa ter critérios de aceite de projeto, ele precisa ter padronizações. Isso é mais importante do que, de fato, se ter um número exagerado de softwares que vai requerer muitas horas de treinamento, computadores robustos, e aí, de fato, você vai se frustrando e vai achando que o BIM não funciona, e, na verdade, foi só uma estratégia errada de adoção do seu órgão. Aqui um exemplo, né, de monitoramento, essa imagem foi cedida aqui pelo nosso querido Rafael Fernandes, que quando eles estavam executando, se não me engano, essa aqui acho que é uma das obras do CRAS, e aqui eles colocaram, comparando as imagens de dentro do modelo e a imagem que foi tirada utilizando uma câmera 360 graus. Então, veja como você pode fazer um acompanhamento de obra com os recursos mais simples possíveis, né? E aqui a gente consegue ver, né, o quão preciso foi a execução da empresa executora. A gente percebe que as pessoas, infelizmente, não seguem o projeto, né? Então, é muito ruim. Eu trouxe aqui, já estou terminando, tá, Laura? Acho que meu tempo esgotou, mas eu trouxe um último videozinho que ele tem 1 minuto, mais ou menos 1 minuto e meio. Vou compartilhar aqui, quero só que vocês me confirmem se vocês estão vendo. Estão vendo aqui a minha tela do vídeo? Sim. Sim. Ótimo. Então, esse vídeo aqui eu nem coloquei o áudio para facilitar, mas ele mostra aqui um uso mais avançado já para empresas aí que já têm um nível de maturidade maior, aí com equipamentos mais arrojados, né? Eles estão usando aqui um óculos da Microsoft, o HoloLens, com a combinação da solução da Trimble, aonde você tem toda a modelagem e você pode criar alertas para os projetistas, né? Esse projeto ele tem que estar alimentado adequadamente para que você faça esse nível de acompanhamento e de gestão de obra. Então, todos os órgãos públicos podem fazer uso e compra desse equipamento? Podem sim, né? Mas depende muito realmente do nível de maturidade de cada órgão e da demanda que estiver surgindo, né? Então, a gente está nessa situação, né? Nós estamos aqui navegando, estamos aqui no passo de trocar as turbinas e o barco não pode parar. A gente precisa realmente avançar e se capacitar. Então, aqui eu trago algumas sugestões de como que o órgão público pode fazer essa capacitação. Vou tentar ser bem rapidinho aqui para
realmente não estourar meu tempo. Quando o órgão público vai contratar, por exemplo, uma consultoria, o ideal é que ele siga esses passos aqui. Nós já validamos isso com vários consultores, e esse é o ideal. Que inicialmente se faça uma contratação através de diagnóstico e um plano de implementação BIM, e isso pode ser uma contratação direta, né? Isso pode ser uma contratação que vai durar 1, 2 meses, e aí, a partir desse diagnóstico, esse consultor ele vai ajudar o órgão público a criar 3 editais. Um edital específico para aquisição de softwares, um edital específico para aquisição de hardware e um outro edital específico para consultoria que vai auxiliar na padronização dos cadernos, na criação dos padrões de edital e até mesmo na execução desse plano de implementação que foi proposto nessa fase inicial. Esse é o modelo que a gente tem visto que tem dado mais certo, ao invés daquele pacote de licitação de implementação, que você coloca lá um pacote genérico, e aí você não sabe nem o que você precisa e acaba gastando muito mais do que de fato deveria. E por fim, aqui, para finalizar minha apresentação, para ajudar o setor público, a nossa empresa, a Conexão BIM, eu tenho a Alves Espíndola, que faz projetos, e temos a Conexão BIM, que trabalha com eventos e capacitações em geral. Nós temos vários projetos e várias iniciativas que a gente visa, nosso maior foco é o setor público. Nós fizemos 2 eventos grandes para o Crédito com patrocínio do Crédito Santa Catarina, né? Um evento para 430 funcionários da Caixa Econômica. Fizemos o curso BIM para você, que ainda está no ar, gratuito para você assistir e aprender um pouco mais sobre BIM. Conceitos básicos, mas que vai ajudar os funcionários públicos e toda a cadeia, até mesmo do setor privado, a entender os conceitos. O Bike BIM, ele foi paralisado em função da pandemia, mas a ideia era a gente viajar aos principais municípios falando sobre BIM e chamar a atenção do poder público para a questão da mobilidade, enfim. Um outro curso que nós vamos lançar ainda nesse ano, talvez no mês de setembro, é um curso EAD de BIM para o setor público, o projeto Lixões do Brasil, que visa mapear os principais lixões com utilização de drone e o BIM, para que a gente possa dar uma outra destinação para essas áreas, né? O BIM na Câmara de Vereadores, BIM 5 estrelas voltado para a área de saneamento, BIM no orçamento e BIM nas instalações. E, por último, esse webinar que a gente está fazendo em parceria com o professor Rogério Lima, que é um webinar que eu convido vocês a participar, que a gente faz uma mesa redonda para discutir os principais problemas do setor público. Então, a gente apresenta editais, discute, dá sugestões, apresenta modelos para auxiliar e fomentar esse setor que é tão carente, tão necessitado. E, por fim, agora sim, é o último slide, convido vocês aí para a nossa próxima ação, que é o terceiro BIM CREA-SC. Já vou dar spoiler aqui para vocês, que eu já fiz alguns combinados aqui com o professor Hamilton, acho que ele ainda vai me confirmar, mas ele já foi convidado oficialmente para estar presente lá no evento com a gente. Vai ser um evento incrível, presencial, dia 10 e 11 de novembro, em Florianópolis. As inscrições vocês podem fazer por esse link aqui. E a gente precisa se movimentar, porque o Brasil não pode parar, né? E só depende da gente, a gente transformar esse nosso Brasilzão aí, né? E esse é o nosso lema, todos pelo bem e todos com o BIM. Muito obrigada, e eu peço desculpas aí, Lauren, acabei me empolgando aqui com a apresentação, estourei um pouquinho o meu tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Kézia, muito obrigada, não tem problema, né? A gente colocou aí uns 20 minutos, mas é que o conteúdo é tão denso, né? É difícil condensar tudo isso em 20 minutos, mas obrigada pela apresentação. Eu passo a palavra agora para o professor Hamilton. Professor, pode começar quando o senhor quiser. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, estou muito lisonjeado, lógico, estar num grupo desse, acho que é a palestra com o grupo mais especializado que eu dei até hoje, talvez esse grupo maravilhoso. Parabéns ao COSUD por essa iniciativa. Obrigado, Laura, obrigado, Lorraine, pelo convite, fico muito feliz.
e muito lisonjeado também por estar ao lado da Kézia, que é realmente hoje uma referência. Hoje eu tenho assistido e acompanhado o desenvolvimento de sua carreira na área do BIM e logicamente, sou admirador do seu trabalho. Então, para mim, é uma honra muito grande partilhar esses momentos junto com a engenheira Kézia. Agradeço ela pela humildade de poder falar, permitir que eu falasse ao seu lado. Se eu tivesse combinado com a Kézia, vou chamá-la assim, Kézia, se me permite, se eu tivesse combinado com ela, acho que não teria tão certo, sabe? Porque realmente são complementares as nossas falas, né? São complementares porque eu vou entrar mesmo em algo assim mais da engenharia, menos da engenharia e mais do direito, né? Quero ver se eu consigo agora. Eu me bati para compartilhar agora há pouco, parece que me batendo de novo aqui, meu Deus do céu, e sem a filha do lado a coisa fica mais difícil, né? Até pouco a filha estava aí, ficava mais fácil. Eu não estou achando. Do lado da câmera ali, Hamilton, uma flechinha para cima. Eu não estou achando, não estou achando. Meu arquivo? Meu arquivo. Estou abrindo aqui. Estava aberto, acho que eu fechei e não notei. Mas não tem problema. Então, a visão que. Opa, abri. Só um minutinho. Não tem problema. Isso faz parte. Enquanto o professor Está aparecendo a tela, eu esqueci de uma informação, vou passar a informação agora no começo, que eu acabei esquecendo lá, passar agora que eu esqueci no começo, que depois no final, pessoal, se vocês quiserem mandar as perguntas ali no chat, a ideia é que a gente faça um pequeno debate ali, quem quiser fazer contribuição, pergunta, pode colocar ali no chat, tá bom? Beleza. Estão vendo aí na tela, né? Beleza? Estamos sim. Beleza, ótimo. Então, a ideia minha, então, eu vou entrar muito mais em alguns aspectos jurídicos, tal, né? Porque quando me apresentaram o BIM pela primeira vez, e quem me apresentou o BIM na administração pública foi o meu grande amigo Rafael Fernandes, de Santa Catarina. Eu lembro que eu estava naquela reunião ali na Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná. Nós estávamos ali, estava o Lorraine, o Simar estava, eu lembro, o Sasaki, algumas pessoas conversando sobre isso, e eu pensei assim, meu Deus do céu, eu voltar para a engenharia para fazer projeto, eu não vou, né? Porque hoje, como advogado, como procurador do Estado, parece que minha missão é outra. Mas naquele dia, eu pensei exatamente o seguinte, poxa vida, me parece que meu papel realmente é outro, me parece que eu tenho que, na verdade, ver o que o direito pode ajudar, o que o direito pode ajudar para que o BIM seja uma realidade aqui. No meu caso, no Estado do Paraná, eu posso colaborar com isso. Então, sempre a visão foi exatamente essa, uma visão de jurídica mesmo, sabe? Do que eu poderia ajudar com isso, né? Então, eu fui provocado um pouquinho, a Lorraine me mandou algumas provocações, e eu vou pegar essas provocações, vou tentar transformar numa fala, e depois fica à vontade, se puder, lógico, ajudar com alguma coisa, será um prazer enorme. Em primeiro lugar, veio a primeira provocação é o seguinte: a legislação ela permite a exigência de BIM nas licitações de obras de engenharia? Eu posso usar o BIM mesmo? Não é um exagero danado usar o BIM? Será que não estamos querendo fazer a restrição, a competitividade? Acho que não. Né? Inclusive a nova lei de licitações, a 14.133, todos nós sabemos, está aí a minha alegria a hora que eu vi isso na lei 14, lá no projeto de lei ainda, mas depois aprovado na lei, que lá no artigo 19, que já começava a dizer, né, em termos da importância que trazer, então, novas tecnologias, adotar gradativamente tecnologias em processos integrados, né, para a criação, utilização e atualização dos modelos digitais. A questão do gradativamente é uma palavra que a engenharia já tocou. Eu vejo isso muito importante, gente, muito importante. Vamos devagar, tá? Lógico, vamos ter pressa, mas vamos devagar. Vamos começar devagar, tá? Vamos ver o futuro, vamos enxergar hoje, tá? Mas cuidado, não querer fazer tudo uma vez só, que acaba não dando certo. Mas a lei veio com essa visão, né? Aliás, quando eu escrevi um dos livros meus, chamava Governança e Gestão de Obras Públicas, um dos capítulos era o BIM, eu já falava, lá em 2018, já devagar, tá? Vamos trazer o BIM devagar, tá? Mas a lei trouxe, inclusive, olha que coisa maravilhosa, ela trouxe, até em inglês, inclusive, né? Que nas licitações de obras de serviços de engenharia e arquitetura
sempre que adequado ao objeto da licitação, será preferencialmente, grifei preferencialmente, adotado o BIM. Tá? Ou quem vê outras tecnologias. Então, o que significa preferencialmente? Tá? Significa o quê? Que se você não utilizar o BIM, você vai ter que justificar. Significa o quê? A lei obriga a usar o BIM, porém permite, lógico, uma justificativa para não utilizá-lo. Portanto, o BIM não é exceção. O BIM é a regra. O que a lei trouxe o BIM como regra no Brasil. Tá? E a exceção, sim, é não usá-lo, ou usá-lo em determinados casos apenas. Como nós aqui no estado do Paraná já estamos decidindo isso, está nesse nível de decisão, a partir de um decreto que foi bastante discutido pela Secretaria de Infraestrutura e Logística e pelos alguns outros órgãos, né, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Coapar e outros órgãos para edificações, e outros órgãos, todos discutiram com essa ideia de utilização. Tá? Essa é a primeira coisa. Então, ele não traz o BIM como uma exceção. O BIM é a regra. A regra é usar o BIM. Não usou, justifique a razão de não ter usado. Outra questão que me faz refletir muito, gente. Quando a gente contrata um projeto em BIM, o que nós queremos? Um projeto que seja em BIM ou um BIM que seja o projeto? Porque nós que estamos aqui, nós somos mesmo apaixonadão por BIM, gente. Tá? Se nós estamos aqui, nós somos doidão por BIM. Nós gostamos de BIM. Tá? Eu até tenho um grupo de professores, eu lembro que em 2012, quando eu comecei a falar de BIM lá, com aquela empolgação de 2013 e tal, nos cursos com advogados, só advogados, né? Esses cursos eram de advogados e eu falando de BIM, né? Para essa gente que não está acostumado com essa tecnologia, com essa metodologia. Eu lembro que a gente vai se apaixonando tanto que eles chegaram a me apelidar lá naquele grupo de Mr. BIM. Então a gente é apaixonadão. Então cuidado com as nossas paixões. Isso estou dizendo. A hora que nós for contratar um projeto, mesmo que ele tenha BIM, nós temos que lembrar. O que nós queremos é um projeto. É um projeto que tenha estética, sustentabilidade, sei lá, um conforto térmico, conforto acústico, todas as qualidades que tem que ter um projeto. E o BIM, isso a Geraquésia já falou, o BIM é um instrumento para esse projeto fique cada vez melhor. Ele não é o fim, o BIM é o meio. Tá? Mesmo nós, sendo apaixonadonas pelo BIM, nós temos que entender que ele é um meio maravilhoso, espetacular, que melhora muito, mas é um meio ainda. Tá? Outra reflexão, eu estou passando, porque é um curso que a gente dá em 8 horas, eu quero ver se nesses 20 minutos eu sou fiel a ele. Tá? Qual a diferença entre o termo de referência para a contratação de projetos em BIM para a contratação de projetos de metodologia convencional? Alguma diferença. Primeiro, lógico, nós temos o termo de referência, gente, ele não é o mesmo, mas ele tem um mínimo. Opa! Eu tenho um mínimo, vocês estão vendo aí minha tela, eu tirei, ó. Estão vendo, né? Ele tem um mínimo. Apareceu. Tá. Viu? Ele tem um mínimo. Tá. Aquilo tem que seguir na lei. Está na lei 14.133. O que tem que ter, tá? Um termo de referência. Assim como está escrito lá o que tem que ter, um estudo técnico preliminar. Aquilo tem que ter. Agora, quando a gente usa o BIM, nós apenas vamos acrescer alguns itens. Nós vamos colocar alguns itens a mais que não havia, que não há num termo de referência quando a gente não usa o BIM. Tá? Então, aquele conteúdo mínimo que eu falo é definição do objeto, a fundamentação da contratação, descrição de solução, requisitos, modelo de execução do objeto, tá? Todo aquilo que é obrigado a ter. Critério de medição, forma de critério de seleção do fornecedor, a estimativa da contratação, adequação orçamentária, todas as vezes que nós vamos fazer um projeto, não precisamos disso. Agora, quando a gente licita em BIM, é preciso algo mais. O que eu sugiro? Por exemplo, a justificativa da adoção do BIM, que hoje está muito fácil, porque está na lei 14.33. Por que eu sempre oriento a colocar a justificativa? Por causa do estado da arte ainda, do BIM na administração pública, né? É lógico que nós precisamos, isso com o tempo vai crescer bastante, mas ainda o estado da arte não está tão consolidado ainda. Então, mas isso é importante. Então, o tempo de referência é crescer os usos do BIM pretendido, as dimensões do BIM a serem entregues, o nível de maturidade.
um PEB, o plano de execução BIM, pelo menos referencial, né? Referencial, nós temos que lembrar, isso também foi provocado, o PEB, ele não substitui o TR, gente. Porque o TR é legal, ele está na lei o que precisa um termo de referência. Então, o PEB não o substitui, mas eu vejo ele como elemento fundamental para compor, para estar incluso num termo de referência. Então, um dos elementos do termo de referência, quando você contrata um projeto em BIM, eu vejo que é o PEB, mas ele não substitui, em hipótese alguma, o termo de referência. Porque o termo de referência está na lei. E eu passei rapidamente o que precisa ter esse termo de referência, mas vocês vão encontrar lá na lei 14.133. Professor. Opa! Professor, só uma observação, a gente não está conseguindo, a gente só está vendo a primeira tela do teu slide, é isso? Não, não é isso. Não é isso. Então, acho que está errada com mas viu? Mas não. Viu? Tá aqui, né? Mas não tem problema, viu? Não tem problema que é muito mais a fala do que o próprio slide que eu vou mostrar. São só notas, não se preocupe com isso. Tá? Não é isso que vai atrapalhar em nada. Tá? Não se preocupe com isso, realmente não é importante isso. O importante é mais a fala do que eu estou passando. Se precisar depois passar para vocês esse slide, eu passo, mas não vejo ele como importante. Tá? Então, o que eu estava falando? Tá, o PEB. Então, o PEB, o plano de execução em BIM, não é e nem substitui, portanto, o termo de referência. É o elemento fundamental dele. Tá? Então, e outra coisa, quando eu licito pelo critério técnico e preço, tá? Critério esse, que eu particularmente tenho algumas restrições e uns cuidados maiores quando lido com o BIM, tá? Mas quando eu faço pelo critério técnico e preço, tá? O PEB pode sim ser valorado. Tá? Ele pode ser atribuído nota ao PEB. Tá? Não há dúvida nenhuma que o PEB ele pode, vou até tirar aqui isso. O PEB, não há dúvida nenhuma, ser um dos elementos a serem valorados. Tá? O que mais eu tenho de referência, além dos entregáveis, as diretrizes a ser seguidas, por exemplo, o caderno BIM, é uma diretriz a ser seguida, tudo isso pode estar lá no termo de referência, no termo de referência, então, quando a gente vai fazer o BIM. Outra coisa que deve ser chamada a atenção, a questão quando for fazer o edital BIM. Quando for fazer o edital BIM, a questão da capacidade técnica profissional e operacional. O que pedir? Tá? O que pedir? O que eu devo pedir? Só capacidade técnica profissional ou operacional? Tá? Então, essa exigência de capacidade técnica operacional e profissional, ela tem sido feita de muitas formas nos digitais BIM. Tá? Tem feito de muitas formas. Tá? Então, por exemplo, há quem peça, só lembrar rapidinho, gente, em duas palavras, capacidade técnica operacional é a capacidade técnica, a expertise da empresa. Tá? A expertise da empresa. Então, a gente obtém através de um atestado. E a capacidade técnica profissional é dos profissionais que trabalharão naquele objeto para aquela empresa que está participando da licitação, que será contratada se ganhar a licitação. Tá? E a capacidade técnica profissional, sabemos, é através do CAT, o Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA ou pelo CAL. Tá? Então, isso. Então, alguns exigem capacidade técnica operacional e profissional. Outros editais exigem, tá, apenas capacidade técnica profissional. E outros ainda não exigem nem a operacional e nem a profissional. E possibilitam a subcontratação ou o consórcio com outra empresa que trabalhe junto nesse projeto comigo. Então, há várias formas de fazer isso. Tá? Cuidado para não se exigir, e isso a Kézia já mencionou para vocês, tá? Existir elementos em que a maioria das empresas não possam fazer prova. Tá? Isso é muito importante. Por isso que eu ainda, aí vai opinião, gente, tá? Que nesse momento eu preciso muito mais, tá? Que alguém declare que aquele licitante, aquele licitante que vai participar da licitação tenha experiência em BIM, porque fez um projeto em BIM e deu tudo certo, foi bem feito, tal, do que pedir um CAT, porque provavelmente você não vai ter ainda toda essa possibilidade ainda
nos conselhos regionais. Tá? Como realizar medições de pagamentos de projetos em BIM? Essa outra provocação, né, em relação às convencionais. Né? Uma das coisas, né? Então, como o PEB, né, é um documento que tem como assim a finalidade a promoção de uma estrutura de trabalho, uma promoção de estratégias para conduzir o projeto de uma forma eficiente, tá? Lá onde há diretrizes, critérios e uso do modelo para todas as fases do projeto, eu vejo aí, logicamente precisaria sentar com o pessoal técnico sempre isso, mas eu vejo como uma das possibilidades as medições em percentuais em função do cumprimento desse PEB, especialmente em relação ao cumprimento de seus objetivos, pois o PEB, ele documenta estratégias de trabalho e suas respectivas metas, né? Então, definido, sim, além de por sua de keeper, por fases, por etapas, né? Eu vejo como nós licitamos projetos quase que sempre pelo regime de empreitado por preço global, eu vejo tranquilamente essa possibilidade, tá? E as minutas do contrato? E as minutas de contrato mudam? Os contratos? Não mudam, não mudam. Os contratos vão ser igualzinho. Aonde está escrito isso? Na lei. Tá? A lei 14.133, assim como 866 já dizia, tá? Diz como é que tem que ser o contrato. Isso não vai mudar. O que vai mudar é o objeto a ser entregue. Isso vai mudar a maneira de medir, a maneira de receber. Isso muda. E vocês, que são técnicos, sabem muito mais do que eu dizer como isso vai acontecer. Mas, realmente, os contratos mudarem? Não, gente. Não vão mudar. Não vão mudar. O que vai mudar muito é a relação contratual lá, que não é a ideia dessa palestra aqui, a relação contratual entre os profissionais que fazem os projetos, isso sim, que são direito autoral, tal, mas é isso uma história mais longa que não é hoje ainda, tá? A ideia não é para hoje. Outra coisa, é possível adaptar projetos para BIM elaborados com metodologia convencional? Se é possível isso? É possível sim. Tá? É possível sim. Tanto é possível que já foi feito, né? O BNDES já fez algo assim, né? O BNDES, isso já, e faz tempo, já em 2016, ele fez um pregão, tá? Ele fez um pregão para contratar a transposição do anteprojeto de arquitetura do edifício, lá, do padrão, do edifício deles lá, do padrão CAD, tá? Para a plataforma BIM. Tá? Eles fizeram isso lá em 2016. Mas a gente quer saber da lei. Tá? Esse decreto que estabeleceu a utilização do BIM em órgãos da União, lá, o decreto 10.306, ele tem um artigo específico para isso, dizendo que os órgãos e as entidades vinculadas à coordenação e à implementação do BIM poderão contratar serviços de engenharia para adaptar ao BIM os projetos de arquitetura e engenharia em qualquer nível de detalhamento anteriormente elaborados em emprego de outros processos de tecnologia. Então, isso é possível também, não há problema nenhum, foi outra provocação que foi feita. Tá? Outra ainda, esse diálogo competitivo. Tá? Que benefício o BIM pode trazer quando adotar a modalidade de diálogo competitivo? Lembrar, né, gente? Modalidade de diálogo competitivo no Brasil é nova, é uma inspiração que nós temos nos Estados Unidos da América, e principalmente na União Europeia, onde nós trouxemos, herdamos deles, né? Trouxemos para cá, adequamos, né? O Brasil adequou na sua legislação, 14, que é quando nós, da administração, não sabemos exatamente, sabemos o resultado que nós queremos, mas não sabemos como chegar nesse resultado. Aí nós, ao invés de nós fazermos o termo de referência de cara, que nós não sabemos pedir ainda, porque não sabemos qual é a solução, nós vamos ao mercado e dialogamos com o mercado, no nosso caso, o mercado da construção civil, mercado de projetos, né, das empresas de engenharia e arquitetura, dialogamos com ele para que eles nos tragam uma solução, tá? O BIM eu vejo que ela não é a solução, tá? O BIM sempre vai ser um instrumento para essa solução. Então, eu particularmente vejo que o BIM será um excelente instrumento, como é para todo projeto, mas ele não é algo que você possa dizer assim, ó, isso só pode ser resolvido por meio de BIM. Tá? É uma visão minha, salvo se eu não entendi aí a questão. Outra questão que é muito importante para quem lida com obras de engenharia e vai lidar com BIM, é saber
quais os regimes de empreitada que o Brasil tem e quais melhor se adaptam ao BIM, melhor se adequam ao BIM. Tá? Nós sabemos que a Lei 8666 tinha 4 regimes de empreitada. Empreitada no preço unitário, empreitada no preço global, empreitada integral e por tarefa. Esses 4 regimes, o que era? Você tinha que, primeiro, licitar o projeto, ou fazer o projeto, depois de estar com o projeto pronto, você ia licitar a obra. Design, Build e Build. Né? Design, Build e Build. Né? Você primeiro faz o projeto, tem o projeto para depois licitar a obra. Né? Esses 4 regimes. Com a lei do RDC, tá? E também está na lei de estatais, e também está na nova lei de licitações, veio a contratação integrada. Aí não. Aí é o mesmo contratado faz o projeto, a partir do anteprojeto, faz o projeto e ele mesmo faz a obra e todas as demais operações necessárias. Então, você faz um contrato só. A mesma empresa faz projeto e obra e tudo mais que for necessário. Tá? Aí tem a contratação semi-integrada, né? E que você parte do projeto, mas possibilita que a empresa mude aquele projeto, não deve se permitir. Tá? Mas isso aí, gente, você vai mudar só no que for permitido. Na semi-integrada também parte do projeto básico. Lembra que o projeto básico é um projeto completo, tá? Com suas adequações apenas lá no projeto executivo, né? Alguma adequação, algum detalhamento, na verdade, né? Tá? E veio um novo regime de empreitada, fornecimento e prestação de serviço social. Esse é novo, tá? Onde você, a partir de um projeto básico, por exemplo, tá? A empresa pega o projeto básico, executa a obra, ainda presta o serviço de manutenção e operação. Tá? Esse, ela pega todo o ciclo, né? Que eu defendo, inclusive, estou defendendo aqui no meu estado e deve constar isso no nosso decreto, a possibilidade de se partir até do anteprojeto, tá? E fazer igual com o Centro Integrado. A empresa desenvolve o projeto, executa a obra e faz manutenção. Imagine isso em BIM. Então, o próprio Eastman fala que, puxa vida, a contratação integrada, o design build, né, deles, falecido, Eastman, infelizmente morreu em novembro, no dia que eu fiz 36 anos de formado, ele morreu, em engenharia, né, tá bem no dia. Ele dizia que o BIM é ideal. Por quê? Porque é a mesma equipe que estão trabalhando desde o início. Tá? Desde o início. O executor na mesma plataforma lá, discutindo o projeto já, a quem vai executar a obra depois, com o projetista. Né? Então, a construção integrada para o Eastman, já dizia, está lá no livro dele, o nosso livro famoso, o manual, né, que está aqui do meu lado, o manual BIM, tá? Já dizia isso. É excelente. Agora, o fornecimento de prestação de serviço associado, nossa senhora, para mim, o top. É o melhor. Olha só, você pega, imagine do jeito que eu estou falando, a partir do anteprojeto, a empresa elabora o projeto em BIM, olha só, pega um anteprojeto, elabora o projeto em BIM, executa a obra em BIM e faz a manutenção e operação em BIM. Todo esse caminho em BIM, para mim, é assim o ideal de tudo, o melhor possível, tá? Então, saber dizer isso, quando eu digo isso, que é o melhor, gente, eu não estou dizendo, em hipótese alguma, que a empreitada no preço unitário, global, integral, ou tarefa não é bom o BIM. Lógico que é. O BIM é bem bom para tudo. Lógico que o BIM é bem bom para tudo. Tá? Para tudo é bom. Mas estou dizendo que, quando se trata de condição integrada, é muito melhor. No nosso decreto, pensou a equipe dos profissionais de engenharia e arquitetura que elaboraram esse decreto, tá? Que eu apenas apoiei essa elaboração, tal, discutindo aí com o pessoal da CIU e tal. Quando se trata de condição integrada, nós vamos dar preferência. A ideia é sempre que se obrigue a usar o BIM. Tá? Então, há uma muito interessante a visão desse pessoal quando pensou nisso. Tá? Quando pensou nessa possibilidade do BIM. Tá? Então, gente, basicamente, tentei apurar aqui, né, ligeirinho e tal, o máximo que eu pude, para poder dar uma ideia geral, assim, de como a gente pensa em termos de licitação, em termos de digital, de licitação, de termos de referência, tá? E fico aí à disposição, se eu puder dialogar um pouquinho, com o maior prazer. Muito obrigada, professora Milton, por toda essa explicação. Acho que o tema hoje ele é muito rico, né? E tenho certeza que
Tá? Talvez a gente ainda tenha que abrir mais discussões sobre isso. Pessoal, eu abro aqui para quem quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes. Pode ser pelo chat, ou pode ligar o microfone, pode falar. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Ô, Lauren, a gente pode inverter, né? Eu vou fazer uma pergunta para o público, pode ser? Opa, pode. Vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão nos assistindo. Vocês acham que o ideal é se cobrar CAT e ART de projeto, porque assim você consegue separar quem faz projeto em BIM em quem não faz? Pergunta número 1. Vou inverter, né? Vou inverter a lógica, né? Normalmente o pessoal que faz pergunta para a gente, eu vou inverter. Segunda pergunta, vocês acham que exigir BIM, o professor Hamilton já deu a opinião dele, mas exigir BIM restringe mercado, talvez para pessoas aí que não queiram adotar o BIM, vai restringir mercado? É impressionante, mas ainda existe essa dúvida, né? Muitas pessoas defendem e tem argumentos que até são interessantes, e é interessante a gente ouvir o contraditório, né? Lança essas duas perguntas aí. Cornélio Scopar. Sobre a tua segunda resposta sobre restringir, não é uma questão de restringir, na verdade, a gente também quer facilitar o trabalho dentro do órgão, certo? Então, tem muitos projetos que são em DWG que a gente faz 5, 6 análises para liberar para a obra. Então, né, um processo que deveria durar aí 3 meses para a gente ter um aceite, aí leva 8, 9 meses. Então, existe um retrabalho dentro da casa muito grande, então a gente quer diminuir isso. Vamos qualificar melhor? Vamos qualificar melhor, você não tem a sombra de dúvida, tá certo? Mas eu acho que faz parte, é uma evolução. Como a gente aqui opta por uma contratação integrada, a gente vai permitir consórcio, para permitir que construtoras que não tenham essa tecnologia ainda possam contratar escritórios de projetos aí que já detêm dessa tecnologia, certo? Então, quer queira, quer não, a gente é também um meio de fomentar essa tecnologia, que ela de fato flua, tá? Então, isso que a gente está fazendo agora, a contratação em BIM já está se discutindo há quanto tempo? 10 anos. Eu, em 2012, 2013, estava tentando contratar BIM, e naquele momento não havia ainda um nível de empresas aptas a executar em BIM. Então, eu acho que a gente restringe um pouco, sim, mas a gente está fomentando, na verdade, a tecnologia que seja difundida, mas por um critério em que a gente quer também facilitar o nosso trabalho em um aumento de produtividade dentro da casa. E sobre a contratação, e sobre a CAT, você tinha perguntado se tem que ter a CAT e a declaração, né? A ART. CAT e a ART. CAT e ART, na verdade, como a gente deve lançar agora, vamos dizer, em setembro, aí, um edital integrado com o BIM, a intenção, na verdade, aí é ter, de fato, uma CAT de projetos e a declaração que venha que foi feita em BIM. Tá? Tem que ter uma CAT que tenha feito os projetos, tá certo? Mas ali não especificado se é em BIM ou não, e ter uma declaração de uma empresa pública ou privada que aquele projeto foi feito através da metodologia BIM. Só deixa eu complementar algo que é muito interessante que o Cornélio falou. Tudo bem, Cornélio? Que prazer vê-lo aí. Tudo, Hamilton. Que alegria vê-lo aí. Trabalhei muito tempo com o Cornélio. Esse cara eu que trabalhei com o Hamilton. Ele que é referência. Aprendi muito com esse cara aí. Viu, Cornélio? A questão é uma coisa muito interessante. Ele fala assim, puxa, não pode restringir a competitividade. A lei permite restringir a competitividade. O que a lei não permite é restringir sem justificativa. Quando você diz que o projeto tem que ser feito por profissional de engenharia e arquitetura, qualquer projeto independente do BIM, você está restringindo a competitividade. Dizendo assim, leigo não pode fazer. Mas só que há uma justificativa legal. Então, com o BIM vai acontecer muito isso.
O BIM vai acontecer isso. Por isso que quando eu dou esses cursos, por isso, desculpa, é pouco tempo aqui, né? Mas é um curso que a gente dá em 8 horas e tal. Uma das coisas que a gente fala de gente, gaste em caneta, justifique. É possível. Quando saiu o CAD, não sei se vocês vão estar lembrados, logo, eu sou do tempo que eu fazia projeto em papel sulfurizê, viu, gente? Só para entender, né? Papel sulfurizê, com tinta nanquim, aquelas coisas, papel vegetal, passar por cima. Eu peguei isso, depois peguei o CAD e tal. Fui fazer um curso no Cefet, na época, para aprender o CAD e tal, eu lembro até hoje e tal. Passei por isso, mas quando houve essa evolução, porque isso é uma evolução, papel para CAD é uma evolução muito interessante, houve também dizendo que ia restringir a competitividade, então eu estava exigindo projeto em CAD. E agora é uma disrupção. Quer dizer, a mudança é maior ainda. Agora é uma revolução. Não é uma evolução, é uma revolução. Isso haverá, mas eu não vejo momento algum, eu não vejo preocupação alguma de nós restringirmos, tá? Quando, logicamente, tivermos justificativa. E eu vejo que justificativo para usar o BIM, nossa, que acho que nós, for cada um aqui tem uma diferente, né? De tanta justificativa que é, tão bom que é, de tantas vantagens que trazem o BIM. A gente tem mais algumas perguntas aqui no chat. A Sonali Cordeiro diz assim, vocês já têm algum edital como referência que atrela as entregas parciais ao PEB? A parte das indicações fez junto com a CIO, o pessoal da CIO, que está aí, a Lorraine, o Simar, tudo, o edital. Eu não sei se ele chegou nesse ponto, as duas podem me dizer. O edital é muito bom. Eu vejo que o edital que pediu em BIM é um dos melhores edital que eu conheço no Brasil. Tá? É esse edital aí e tal. Mas agora eu não sei se esse detalhezinho aí, esse detalhe de como está estabelecido o pagamento, parece que foi via PEB, né? Desenvolvendo o PEB, parece que foi esse. Agora, posso até, se alguém quiser, passar esse edital, eu tenho. Acho que a Lucimara, depois, se puder comentar, e a Tereza da Prédio está aqui também nos acompanhando. Se ela quiser comentar. Mas, Hamilton, quando você falou do profissional, da questão da restrição, vou só comentar o que o Fernando, aqui do Rio Grande do Sul, também escreveu aqui no chat. Ele colocou aqui, condicionar os projetos de restauro a profissionais com experiência restringe o mercado? Com o BIM é a mesma situação, porque você falou, profissionais de arquitetura e engenharia, aqui ele está se referindo à questão do restauro, por exemplo. Perfeito. Né? Excelente, Fernando, exatamente. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você não fique bravo comigo, viu, que eu vou falar, viu? Falar o seguinte, gente. Eu prefiro o seguinte, a hora que fosse eu fazer digital, eu prefiro pedir primeiro, me preocupar em fazer um projeto muito bom, com bons arquitetos, bons engenheiros, com experiência ou com expertise naquele assunto, tá? Depois eu pensaria no BIM. Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo, às vezes, alguns digitais em técnica e preço, que o cara ou a cara que faz digital é tão apaixonadão pelo BIM que coloca lá na técnica que tem BIM uma nota enorme. Tá? O que isso pode acontecer? Nós temos um baita projeto em BIM, gente. Muito bem sacado, muito bem feito na questão do BIM. No entanto, ele não tem funcionalidade, ele não tem estética, não tem sustentabilidade. Quer dizer, tem que ter muito... Eu tive essa semana uma reunião com o Fundepar, aqui, um órgão do Estado do Paraná, aqui, uma entidade, sobre isso. Tá? Ter esse cuidado, gente. Ter esse cuidado, né? Então, eu prefiro pedir um bom projeto, um bom BIM manager, esse sim, com bastante experiência, e aí sim, exigir um bom BIM, e saber receber esse BIM, porque esse BIM manager vai ter que ir atrás de profissionais que saibam trabalhar com BIM junto para elaborar esse projeto, tá? E me entregar um bom BIM. Isso eu quero. Então, aí eu vou restringir menos o caráter, quer dizer, eu vou ter a segurança que vou ter um bom projeto. Vou ter segurança, tá? Lógico, se eu fazer um concurso, então melhor ainda, né? Mas eu vou ter segurança que vou ter um bom projeto, tá? E ainda, eu vou ter, sim, a segurança de que eu sei o BIM que eu quero. Se não me entregar esse BIM, eu não vou receber. Tá? Eu prefiro assim. Daqui a pouco você quer, vou fazer um projeto. Preciso de engenharia de estrutura, logística, paisagismo, engenheiro, arquiteto, engenheiro, várias coisas. Se eu pedir experiência de cada um em BIM, gente, aonde que vai ter isso, gente?
Aonde que vai ter isso? Então faz pela nova lei. Permita que terceirize essa parte aí. A nova lei permite que terceirize. Inclusive, os potenciais contratados pode ter 10 empresas, os potenciais contratados podem ser das 10 empresas. E eles, aí, você tem essa garantia, primeiro, que tem o projeto. Então, eu tenho defendido muito isso, lógico, é um debate longo, tá? Para nós que gostamos muito do BIM, antes, gente, nós temos que gostar do excelente projeto, arquitetônico e complementares, tá? O projeto básico. Para depois, aí sim, puxa, agora que eu tenho uma coisa boa, beleza. Agora sim, agora eu quero que essa coisa boa seja ótima. Eu quero que seja em BIM. Professora Hamilton, concordo em gênero e número com o senhor, e a gente até usa uma expressão, alguns colegas aqui usam a expressão do BIM Hollywood. O BIM Hollywood é aquele que é bonito, pisca, gira, né, tem toda aquela animação que enche os olhos, e quando você de fato vai executar aquele projeto, não existe execuibilidade, né? Ou então foi contratada a modelagem e a extração de quantitativos, só que a pessoa que fez a modelagem tem experiência zero de obra, não sabe, né, como executar uma obra, como especificar, e o que você está fazendo usando a ferramenta, você está fazendo a modelagem virtual da construção, é o significado, né, e você nunca viu como é que faz uma execução de uma laje, uma viga, como é que assenta uma parede, como é que, enfim, os elementos mais básicos, aí você faz uma construção que não tem informação, e no momento da extração de quantitativos você não consegue extrair informação nenhuma desse modelo, e o uso de BIM especificado foi extração de quantitativo, aí você tem um modelo que ele é, como o senhor falou, né, ele é apenas visual, mas não tem funcionalidade, praticidade para sair do papel, né, sair do virtual, digamos assim. Olha, só a Catarina Raquel está confirmando o que eu falei ali, sabe? Raquel, tudo bem, Tereza? Que bom tê-la aqui, viu? Excelente, profissional. Estou na prévia, pessoal, sem microfone, mas atrelamos sim as entregas ao PEP, certo? Aí você consegue, o que o TCU mais pede hoje, ele mais exige, entregas por resultado. O PEP permite isso, por resultado, em percentuais, por exemplo, sabe? É a maneira que eu tenho defendo no livro. Eu queria lançar uma polêmica aí, professor Hamilton, e o pessoal, a Tereza, né, da PRED. A gente tem alguns órgãos que não gostam de colocar o PEB na licitação, ou até colocam o PEB parcial, porque a depender da empresa, das ferramentas e do nível de maturidade que a empresa for usar, o fluxo de processo vai ser diferente. E no PEB a gente tem um fluxo já bem estruturado, normalmente. Então, o que eles estão fazendo normalmente, né? Até trago aqui um depoimento do pessoal do metrô. Eles têm apresentado um PEB preliminar para que depois a empresa contratada faça aí sim o PEB definitivo do contrato, né? Que vai ser aceito por eles. E aí sim, as medições, elas serão correndo a partir desse PEB desenvolvido pela própria projetista, aceito pela contratada. Vocês veem com bons olhos isso, ou é exagero demais, na sua opinião? Eu defendo isso no meu livro que eu escrevi sobre BIM na Obras Públicas, eu defendo isso, viu? Porque, igual eu fazendo um cronograma, viu, Kézia? Pô, eu estou me adiantando respondendo aqui o teu problema agora? Deixa a bola pingando aqui, né? Tá rolando interação aí entre os participantes. Vamos lá, bate bola. Eu defendo o seguinte, sabe? Porque fazer igual nós fazemos um cronograma, tá? Você faz um cronograma de uma obra, você entrega o cronograma e permite que a empresa adeque o cronograma à sua realidade, aos seus equipamentos, aos seus recursos humanos, à sua expertise, à sua metodologia, ela adequa e apresenta de novo para nós, para que a gente aprove esse cronograma, tá? Quando PEB, e isso a Tereza Raquel até me confirmou aqui já também, nesse edital exatamente foi feito isso lá no Cidade da Polícia, o edital de 33 mil metros quadrados, foi feito exatamente isso, nós demos um PEB referência, tá? E a empresa que ganhou a licitação, ela tem que nos entregar um PEB, isso é pré-cronograma, inclusive, tá? Não vai nem fazer parte, é pré-cronograma, onde esse PEB, depois aprovado, vai servir como nosso PEB oficial, como referência. Excelente, excelente. Tá?
Mônica, tem acho que um PEB no caderno, Mônica está perguntando, no caderno do Paraná, né? Caderno BIM Paraná tem um modelo de PEB, viu? Acho que a Lucimara quer comentar, Lu, sobre o PEB e a cidade da polícia. Oi, boa tarde a todos. Pode, bem rapidamente, né? A gente está aprendendo ainda, né, nos processos licitatórios, né? Nesse momento também estamos adequando o nosso modelo de PEB, mas realmente sem o PEB é difícil a gente entender se a empresa de fato entende do processo BIM, né? Então, quando a gente recebe a forma hoje, né, não por meio de CAT, enfim, que a gente tem essa condição de avaliar e também discutir, né, com a empresa o que é possível entregar, né? A gente também, é fácil a gente falar o que a gente quer, mas no momento que você começa a mexer nas ferramentas, você vê e entende as dificuldades também da empresa, né? E nesse momento a gente tem a oportunidade de conversar com eles e definir qual que é o melhor processo BIM e, de fato, o que é possível entregar. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado aqui, né? A cidade da polícia é um exemplo, a gente também tem uma referência aqui do IPUC, né, que a gente chama de PEB 1 e PEB 2, né, que seria esse PEB pré-contrato e PEB pós-contrato, e a gente recebeu um monte de sugestões ali, críticas, de melhorias em relação ao PEB, de como definir o nosso fluxo, o nosso macroprocesso, que a gente chama de elaboração de projeto. Então, nesse momento a gente também está aprendendo, discutindo, inclusive com o DENIT, um modelo de PEB, né, que seria o mais adequado aí para os órgãos públicos. Então, tem no nosso caderno, mas já adianto que a gente está num processo de revisão dessa estrutura inicial. Muito bem, pessoal, a nossa ideia seria finalizar às 4 horas, estamos faltando 5 minutos aí. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Professor Hamilton, posso eu fazer uma pergunta para o senhor? Nem que seja não sei, eu respondo. Na sua opinião, pregão pode ou não pode? Pregão para quê? Para projeto? É o ideal? Hoje está explícito na lei 14.133 que não pode, viu? Está na lei hoje 14.133 o seguinte, que o pregão não pode ser usado para obra e para serviços intelectuais. Se projeto não for serviços intelectuais, o que é então para nós, né? Então, vamos respeitar a engenharia e a arquitetura, né? Tá? Então, viu? Mas, viu? Isso é uma coisa, viu? Por outro lado, a nova lei, tá? Você não pode pregão, significa que você vai ter que fazer concorrência. Só que concorrência e pregão na nova lei, não na 866 e na 10.520, mas na nova lei, ele tem o mesmo rito. Então, você listar por pregão e por concorrência, se você utilizar maior desconto ou menor preço, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. O rito é o mesmo. Então, concorrência é um pregão, só que você vai chamar de concorrência. Lógico, se você chamar de técnica e preço, aí o rito vai ser outro. Se você fala de fazer técnica e preço, se achar interessante fazer técnica e preço, o rito é outro daí, tá? Mas se for menor preço, menor desconto, tá? Como se falou pregão, você estava pensando só em menor preço e menor desconto, tá? Então você não vai chamar de pregão, vai chamar de concorrência. O que vai mudar? Nada, a não ser o prazo, que passa de ser de 10 dias úteis para 25 dias úteis, se for... não, porque é serviço de engenharia, não porque é pregão, porque é serviço de engenharia, então 25, obras de engenharia, 25 dias úteis. Só isso que vai mudar, tá? Então, essa pergunta agora, viu, essa questão agora de uso pregão, uso concorrência, ela vai, que nós estamos tão acostumados, brigamos tanto por aí, né? E realmente não podia, pela lei anterior, não podia usar pregão eu já entendi assim, em que pese ter um acordo do TCU permitindo isso em alguns casos, tal, mas hoje essa questão vai deixar de ser importante, a nova lei de licitações, ela vai deixar de ser importante, porque o rito é o mesmo, e a lei fala, concorrência e pregão têm o mesmo rito procedimental. Acabou, eu acho que essa questão não vai deixar de ser importante. Tá bom, Cassie? Beleza? Respondeu? Maravilha, ótimo. A gente tem mais, eu acho que seria a última pergunta, da Letícia. Ela falou assim: houve questionamento do TCE sobre a exigência de CAT ou RT comprovando o uso do BIM nas contratações
que já realizaram? Se houve... Se houve algum questionamento do TCE sobre exigência de CAT ou ART comprovando o uso BIM? Eu desconheço, viu? Se houve, eu desconheço. Eu acompanho muito o TCU, eu acompanho o TCE aqui do meu estado, certo? O TCU não houve esse questionamento, certo? Não conheço nenhum questionamento. E no TCE aqui, com certeza, não houve. Tá? Porque o TCE aqui, eu acabei de dar um curso para eles e tal, e nós conversamos muito com eles sobre esse assunto. Eu desconheço. Talvez tenha algum TCE por aí. Aí eu não tenho essa informação. O que eu já vi, professor, foi questionamento do TCE na forma de avaliação da técnica de contratação, mas com relação a CAT e RT, não. Inclusive, Laura, se me permite, bem rapidamente eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para mostrar esse documento aqui, acho que vai ser importante aqui para os presentes, que é um documento do Confel, é um documento público, e ele mostra aqui, ó, a lista dos serviços que o Confel está tentando compatibilizar com todos os CREAs do Brasil. Então, vocês percebem aqui que já tem vários serviços, como gestão em BIM, assessoria em BIM, direção de obra em BIM, fiscalização em BIM. Então, tudo isso, a partir do momento que todos os CREAs usarem os mesmos códigos de serviço, aqui abaixo já são outros, né? Mas aqueles lá de cima são os que são em BIM. A gente já vai começar a falar todo mundo a mesma língua e vai ficar tudo muito mais fácil. Mais uma ferramenta, né? Exatamente. Ótimo. Bom, teve mais uma perguntinha aqui. É possível desclassificar uma concorrente com base na análise do PEB apresentado? Que perguntaça, José. Tá boa, hein? Que maravilha de pergunta. Eu vejo, viu, se você estabelecer, viu, só cuidado, né? Cuidado, você tem que estabelecer no digital uma coisa chamada pré-qualificação. Aquela pré-qualificação da 8666, nem é a pré-qualificação da nova lei, que também pode ser feita desse jeito. Dizia o seguinte, que é como, quer ver? Vamos pensar que você vai adquirir um produto. Vamos esquecer, vai adquirir cadeiras. Você pede para dar uma amostra da cadeira, né? É possível. Agora, é possível fazer uma pré-qualificação a partir disso? Então, você vai chegar à conclusão de dizer assim, ó, vai ter que, ó, a vencedora vai ter que, tá, se pré-qualificar, mostrar que, por meio do seu PEB, que é factível a sua execução. Perfeito. Josélia, vou anotar essa pergunta aí, porque eu vou discutir ela com mais profundidade um pouquinho, mas digo assim com maior segurança. É possível sim. É possível sim. Não há dúvida nenhuma. Eu posso completar ali a pergunta da Juscelia, que realmente foi ótima. A gente pode colocar, por exemplo, que os itens mínimos que devem conter dentro do PEB, além de ter esse PEB padrão, e colocar pontuação, né, para isso. Nós estamos, por exemplo, fazendo, algo bem mais simples, né, mas a gente está fazendo, por exemplo, dentro do BIM-CREA-SC, do evento que vai ter no final do ano, a gente vai ter uma premiação de projetos em BIM. Para essa premiação de projetos, a gente está colocando algumas qualificações para a gente aceitar os projetos. São mínimas, qualificações mínimas. Por exemplo, a empresa que está concorrendo, ela vai ter que apresentar quais são os usos de BIM, né? Quais são os usos de BIM, qual é o fluxo de trabalho, quais são os softwares que ela está utilizando, a lista dos profissionais, coisas básicas, muito simples, que mostra, se a pessoa não souber preencher aquele básico, já mostra o desconhecimento né, de BIM, e aí eu acho que começa a caracterizar essa pontuação que o professor Bonato falou. Ótimo, é quase uma pequena prova, né? Exatamente. Legal. Muito bom, excelente. Gente, chegamos às 4 horas. Queria agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês. Foi muito rico esse conteúdo que vocês nos passaram. Com certeza é um tema que a gente vai ter, é meio cíclico, né? A gente vai sempre voltar nesse tema e debatê-lo mais. Mas obrigada por hoje. Agradeço a todo mundo que participou, de todos os estados. A gravação, a gente gravou, tá, as palestras, e a gente quer disponibilizar no YouTube também, para que mais pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Em breve a gente vai divulgar também o canal certinho que a gente vai disponibilizar, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Sempre.
Prazer todo meu. Obrigada, viu, Obrigado, gente? Kézia. Prazer foi Obrigado. enorme. Prazer para você, gente. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado.